o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz pelo caminho da cruz. É o nome dessa pregação, é o título dessa pregação. E nós já vamos nos preparar também para receber o batismo no Espírito Santo. Jesus é o primeiro que garante o Espírito Santo. E nele a condução da nossa vida. Jesus diz: eu enviarei um Paráclito. Eu enviarei um Consolador. Ele vos explicará todas as coisas. Tá? Jesus promete o Espírito Santo. E nessa pregação de hoje, eu quero pedir que você se abra mesmo à ação do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque você vai entender que muitas vezes o Espírito Santo nos conduz pelo caminho da cruz, pelo caminho do sofrimento, pelo caminho das batalhas. Que nós não vamos fugir das batalhas, mas nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo nesses momentos. Tá? Nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo nesses momentos. Então eu quero pedir para você já pegar a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Mateus 4, versículo do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com suas mãos, com cuidado para não machucar o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Jesus lhe respondeu: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio deixou-o e os anjos aproximaram-se para servi-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa se preparar agora para algo que nós vamos viver com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Estamos nos preparando para algo novo. Estamos nos preparando para algo novo. Estamos nos preparando para algo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós estamos nos preparando para ser conduzidos pelo Espírito Santo. São Jerônimo nos diz: conduzido, não contra sua vontade, ou como um prisioneiro, mas como por um desejo de conflito. Como por um desejo de conflito. Meu irmão, se você recebe o Espírito Santo no seu você recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo no seu batismo. Você recebe o Espírito Santo no seu batismo. Ele está em você desde o seu batismo. Se você ainda não foi batizado, meu irmão, minha irmã, vai e se batiza. Procure uma igreja, procure um padre, se batize.
venha ter essa graça. É uma graça muito grande que Deus tem na sua vida. É uma graça muito grande que Deus coloca para você. Não é algo de pouca coisa. É algo grande. Deus te dá algo grande. Deus te dá o batismo. Deus te dá o Espírito Santo no batismo. Dali por diante, você é chamado a ser guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Mas é preciso se deixar conduzir. É preciso se deixar guiar pelo Espírito Santo. Você é chamado a isso. Você é chamado a ser deixado, ser conduzido pelo Espírito Santo em todos os caminhos que ele te levar. O batismo no Espírito Santo é essa efusão que nos leva a ser conduzidos por Cristo, a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos como Jesus foi. Isto é o batismo no Espírito Santo. George Léo Haydock diz: Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo imediatamente após seu batismo. Então, aquela correlação que eu falei com o batismo está aqui, né? Ele foi guiado imediatamente após o seu batismo ao deserto para se preparar por jejum e oração para o seu ministério público e para merecer para nós, por sua vitória sobre o inimigo, de nossa salvação, força para conquistá-lo também nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, quem é conduzido pelo Espírito Santo precisa estar aberto às suas inspirações, estar aberto às inspirações do Espírito Santo. Nem sempre nós temos prazeres. Às vezes o Espírito vai nos conduzir a renúncias, às vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a mortificações. Isso custa. Muitas vezes ele vai nos chamar a rejeitar alguma coisa, rejeitar algum vício, rejeitar alguma coisa que você está apegado. Meu irmão, minha irmã, então que nós possamos ter esse entendimento. Esse entendimento de que muitas vezes nós somos chamados a uma vida nova, a um caminho novo, a um algo novo que somente em Deus nós vamos encontrar. Somente em Deus vamos encontrar. Nós vamos precisar de jejum. Nós vamos precisar de oração. Quem é conduzido pelo Espírito Santo passa pelo jejum, pela oração. Quem passa por esses momentos precisa disso. Para quê? Para se unir a Cristo. Para fortalecer seu espírito. Para fortalecer o seu espírito. Ele continua dizendo, Jorge continua dizendo, por essa conduta ele ensina a todos os que seriam chamados em tempos futuros para o seu ministério, como eles devem se retirar para a solidão, a fim de conversar com Deus em oração e atrair as bênçãos do céu sobre si mesmos e seu empreendimento. Então, meu irmão, minha irmã, você foi chamado a fazer algo na igreja. Você foi chamado a fazer algo no grupo de oração. Você foi chamado a fazer algo na vida. A sua vida, ela tem um propósito. A sua vida tem um destino. Você não pode se deixar achar que você não tem nada para fazer. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E para isso você precisa se preparar. Que tesouros de graças poderíamos esperar se sempre que recebêssemos qualquer um dos sacramentos nos retirássemos para dentro de nós mesmos e excluíssemos por um tempo o mundo e as suas preocupações? Meu irmão, não adianta nada você se dizer católico e não rezar. Não adianta nada você se dizer católico e não ir na missa dominical. Não adianta nada você dizer que é católico e não se confessar, não viver os sacramentos. Ser católico é praticar a doutrina católica. Ser não é um sentimento. Eu sou um ser humano. Eu não me sinto ser humano. Eu sou. Isso está na minha essência. A mesma coisa, eu sou católico. Por quê? Porque eu pratico as virtudes da Igreja Católica. Eu pratico as ações da Igreja Católica. Eu preciso viver para ser. Não adianta eu falar, eu sou católico e não ir na missa, não rezar, não comungar, não confessar.
Não adianta. Precisamos de contato com Deus, precisamos de relacionamento com Ele. E ninguém ama aquele que não conhece. Não adianta você falar que você ama Deus se você não reza, se você não lê a palavra, se você não participa de missa. Não adianta. Não adianta. Ele continua dizendo: então deveríamos vir preparados para resistir à tentação. E deveríamos experimentar a assistência divina em todas as dificuldades da vida. A vida do homem é uma guerra na terra. Meu irmão, você está em guerra. Você tem 3 inimigos. Ah, Igor, eu não tenho inimigo nenhum. Você tem sim. Você tem 3 inimigos. O demônio é o primeiro. O mundo é o segundo. E o terceiro é você mesmo. É a carne. Você mesmo. Você tem esses 3 inimigos. Você tem esses 3 inimigos. O demônio, ele vai te inspirar tentações. O mundo vai te inspirar modas. Vai te mostrar, vai te lançar ideologias. Vai te lançar revoluções. Todo mundo está fazendo isso, por que você não faz? Maus amigos. O mundo vai te fazer isso. Agora você também vai querer o mal. Você também vai querer o mal. Por causa da sua concupiscência. Você também vai querer o mal. Você é o seu próprio inimigo também. Você precisa tirar esses 3 de você. Você vai ter seu apego. Você vai ter seu apego. Você vai ter o seu orgulho, a sua vaidade. Tudo isso é você. Não é o demônio nem o mundo. É você. O batismo no Espírito Santo vem fazer isso em nós. Vem te preparar para a guerra. É para isso que serve o batismo no Espírito Santo. Te preparar para a guerra. O batismo no Espírito Santo vem trazer uma conversão decidida e uma preparação para as batalhas. O batismo no Espírito Santo não é receber dons. Não é receber dons. Não é cair no repouso no Espírito. Não é nada disso. O batismo no Espírito Santo é uma conversão. Uma decisão. Uma preparação para batalhas. Quem recebe o batismo no Espírito Santo não precisa falar em línguas. Não precisa falar em línguas. Não precisa sair curando. Não precisa repousar no Espírito. Quem recebe o batismo no Espírito Santo se nota na pessoa um desejo de santidade. Uma conversão genuína, profunda. Uma fé mais firme. Um desejo pela oração, pelo jejum, pela leitura da Bíblia. Se você não teve isso, meu irmão, sinto em te dizer, você não teve batismo no Espírito Santo. Você não teve batismo no Espírito Santo. Ainda não. Hoje pode ser o primeiro dia que você vai ter um batismo no Espírito Santo. Monsenhor Jonas Abib relata que quando ele recebeu a oração para receber o Espírito Santo, né, o batismo no Espírito Santo, ele não sentiu nada na hora. Ele não sentiu nada, não teve nenhuma experiência, não sentiu nada. Mas, quando ele chegou na casa dele para fazer a sua oração pessoal, ele rezou como nunca tinha rezado antes. Ele leu a palavra como nunca tinha lido antes. Isso foi batismo no Espírito Santo. Jorge continua nos dizendo: não nos foi dado, diz Santo Hilário, passá-la em indolência, mas travar uma guerra contínua contra os nossos inimigos espirituais. Na maior santidade, muitas vezes as maiores e mais incessantes provações, pois Satanás não deseja nada tanto quanto a queda dos santos. Satanás quer que você caia. Satanás quer que você caia, principalmente se você estiver santo, se você estiver se santificando. É por isso que nós precisamos do batismo no Espírito. Nós estamos num combate contínuo contra o inimigo, contra os inimigos da alma.
E é o Espírito Santo que nos dá força para vencer. É o Espírito Santo que nos dá força para vencermos esses grandes inimigos das nossas almas. E ele continua. Por essas provações aprendemos a força que recebemos do alto. Somos preservados da autocomplacência e do orgulho nos dons do céu. Confirmamos a renúncia que fizemos no batismo do diabo. Confirmamos a renúncia que fizemos no batismo, a renúncia do diabo e de todas as suas obras e pompas. Nós tomamos mais fortes. Nós nos tornamos mais fortes e mais bem preparados para os ataques futuros. E estamos profundamente convencidos da dignidade a qual fomos elevados e da qual o inimigo das almas se esforça ao máximo para nos privar. A aprovação não vem para te deixar mais fraco. A aprovação vem para te deixar mais forte. Somos mais fortes em Jesus. Somos mais fortes em Deus. É por isso que a igreja incentiva o jejum, a penitência, a oração. Não é para que você fique mais fraco, é para que você fique mais forte. Quantas pessoas, durante essa quaresma agora que nós passamos, tiveram a graça, de participar com o Frei Gilson, de fazer o seu retiro quaresmal com o Frei Gilson durante 40 dias, acordando de madrugada. Beleza, aconteceu muitos milagres, mas esse daí não é o ponto principal. Esse não é o ponto principal. Nós recebemos a maior graça, fizemos penitência durante 40 dias. Acordar de madrugada não é fácil. Fizemos penitência. Estamos mais fortes. Ele continua dizendo, São João Crisóstomo, na homilia, diz: tanto São João Batista quanto o nosso divino mestre, ao se retirarem para o deserto para a contemplação, oração, jejum e sofrimento, deram a sanção e um exemplo para aqueles homens santos chamados eremitas, que se abrigaram em seus retiros santificados contra o perigo do mundo, os perigos do mundo. Então a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos de momentos para nos recolher, precisamos de momentos de recolhimento e de silêncio. Precisamos de retiros para revigorar as nossas forças, como esse retiro que você está vivendo agora. Precisamos de retiros. Mas é o Espírito Santo que conduz a nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica, no número 667, nos diz: Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. É pela efusão do Espírito Santo que Jesus nos garante o mediador. O Espírito Santo é a nossa garantia. A efusão do Espírito Santo é a nossa garantia. Jesus chega e sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus chega e sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. A efusão do Espírito Santo em nós é a promessa de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica também nos diz, no número 1076, o seguinte: no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito Santo inaugura um tempo novo na dispersão do mistério. O tempo da Igreja. Estamos nesse tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia de sua Igreja, até que Ele venha. Durante esse tempo da Igreja, Cristo vive e age agora na sua Igreja e com ela, de um modo novo, próprio deste tempo novo. Age pelos sacramentos, e é isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou dispersação dos frutos dos meios pascais de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Então, meu irmão, foi em Pentecostes que a Igreja foi manifestada. E ele foi manifestada pela efusão do Espírito Santo. Ela foi manifestada pela efusão do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que conduz a nossa igreja. Deve ser também o Espírito Santo que conduz as nossas ações. Deve ser o Espírito Santo que conduza o nosso caminho. Não pode ser apenas um querer meu, um querer seu. Precisa ser um querer de Deus. Um querer do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o que eu queria falar era isso. O que eu queria falar é isso. Tá? Que nós possamos fazer agora um momento de oração, pedindo o Espírito Santo. Peça a Deus que venha sobre você neste momento, para derramar sobre você o Espírito Santo. Que você receba agora, meu irmão, minha irmã, uma unção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que não é batizado, procure se batizar, mas você vai receber também uma porção do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que já é batizado, você que já é batizado, você é chamado, você é chamada a uma vida unida com o Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo. Vamos juntos nesse caminho de unidade, nesse caminho de santidade. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, a fazer com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nós vamos agora para o nosso próximo momento. Nós vamos fazer agora a nossa próxima etapa do retiro de hoje, tá? Então nós vamos ter mais uma pregação. Agora a gente já vai direto para a pregação, a gente não vai ter um intervalo. Depois da pregação, vamos ter outra pregação seguida, para a gente não perder tanto tempo assim. E depois a gente tem alguns avisos, e aí a gente encerra o vídeo desse dia, tá? De hoje, da primeira parte. Então, vamos agora para a pregação do Rony. Amor de Deus nos é derramado pela cruz. E depois nós nos encontramos depois da pregação do Vinão da Colo de Deus. Que Deus te abençoe.